A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero falar, meus irmãos, a respeito de dízimos e ofertas que se faz para a obra de Deus. Porque estamos vivendo uns dias difíceis, uns dias trabalhosos, meus irmãos. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que tem muitas pessoas trapaceiras, tem muitas pessoas que querem viver, viu, meus irmãos, sem trabalhar, né? Mas eu sei também que tem muitas pessoas honestas, tem muitas pessoas sinceras, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E nós não vamos de maneira alguma, meus irmãos e minhas irmãs, por causa das pessoas desonestas, né? Falar mal, né? Principalmente da obra de Deus. Porque embora muitos, né, tenham sido desonestos, muitos têm feito muitas as coisas erradas, e não é por isso, meus irmãos, que nós devemos atirar pedra em todo mundo. Não, meus irmãos, porque nós sabemos que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas generosas, muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, temente a Deus, que servem a Deus com sinceridade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e eu tenho certeza que Deus guarda o sincero. Deus é com aqueles que são sinceros, com aqueles que procuram a justiça, aqueles que procuram as coisas corretas, as coisas certas. Deus os abençoe. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Vão deixando essas pessoas que querem andar errado, que querem viver, meus irmãos, no caminho do erro, né? A gente deixa as pessoas para lá. Viu, meus irmãos? Nós vamos tratar das coisas de Deus. E aqui eu quero falar a respeito de dízimos e oferta, meus irmãos, que se faz na obra de Deus. Se tiver alguns, viu, meus irmãos e minhas irmãs, que estão fazendo a coisa errada, é ir com Deus, né? Porque Judas Iscariote, ele andou junto com os apóstolos, estava junto de Jesus, né? E ele recebeu ali, por fim, viu? Ali a sua recompensa, né? Porque todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, quando comparecermos perante o tribunal de Cristo para prestar conta a eles, nós vamos receber de tudo aquilo que nós fizemos. Nós vamos de dar conta. Então, aqueles que querem andar errado, meus irmãos, é problema deles. Nós vamos examinar a Escritura e procurar cuidar nelas e procurar as coisas certas, as coisas corretas. Viu, meus irmãos? Não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, para falar mal de ninguém. Nós vamos pela Bíblia Sagrada. O que nós achamos, meus irmãos, que é certo, viu, meus irmãos e minhas irmãs, né, que está correto, nós vamos aprovar. E aquilo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós achar que não é correto, nós vamos deixar por conta de Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, viu, meus irmãos? Aqueles que estão andando errado, né, no dia da justiça irão pagar a Deus, mas nós vamos cuidar, né, da obra de Deus, vamos zelar da obra de Deus, procurando fazer as coisas certas e corretas, né, meus irmãos? Então eu quero falar a respeito de dízimos e oferta que se faz na obra de Deus. Sabemos, meus irmãos, que os dízimos e as ofertas já se faz desde muitos tempos, meus irmãos, né? Deus chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e não ocultou a Abraão o que ele faz. Porque Deus viu que Abraão iria ensinar os teus filhos, depois deles, para continuar fazendo a obra do Senhor. E a Bíblia diz que a promessa de Deus, ela diz respeito aos pais, aos filhos, aos que estão longe, aos que estão perto, e a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E eu creio que os pais que aprenderam, né, com o Senhor, também ensinarão aos seus filhos como deverão andar e se comportar na obra do Senhor. Então, vamos começar, né, examinando a Escritura. Primeiro, em Gênesis, no capítulo 14, né, em que o Senhor fala ali com Abraão, né, meus irmãos e minhas irmãs, e nós vamos entrar agora para falar a respeito, viu, meus irmãos, de Melquisedeque, o rei de Salém, né, que sai com pão e vinho ao encontro de Abraão, né. Abraão, meus irmãos, saiu para uma guerra, e Abraão, meus irmãos, minhas irmãs, quando voltou daquela guerra, o rei de Salém, né, saiu ao encontro dele, né. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, ele era o rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo,
viu, meu? E esse sacerdote, irmão, segundo a Bíblia, ele não tinha, meu, genealogias, viu, meu? Ele não tinha dias de vida, viu? Segundo a Bíblia, ele era um sacerdote eterno, segundo a Bíblia, viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, ele representava a figura de Cristo. Então, nós vemos que ele chega com pão e vinho, abençoa a Abraão, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E Abraão, sendo abençoado por ele, dá a ele o dízimo de tudo, né? Ele dá o dízimo a ele de tudo. Abraão pega, entrega o dízimo ao rei de Salém, viu, meu irmão? Ao sacerdote do Deus Altíssimo, né? Que representa a figura de Cristo. Então, Abraão entrega a ele o dízimo de tudo. Aqui nós já vemos, né, que Abraão dá o dízimo a ele de tudo, né, meus irmãos? E aqui não tinha uma lei, né, que determinasse, né, que Abraão deveria dar o dízimo. Não tinha lei, não tinha uma lei que obrigava Abraão, mas Abraão voluntariamente, né, deu. Abraão voluntariamente, num propósito do seu coração, né, deu o dízimo a Melquisedeque, né, que representa ali a figura de Cristo, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, tá bem? Então aqui nós já vemos Abraão dando dízimo. Nós vamos na frente também, no livro de Gênesis, no capítulo 28, né, onde Jacó, ele diz, meus irmãos e minhas irmãs, esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, eu darei o dízimo de tudo. Tá vendo? Aqui nós vemos Jacó, o filho, viu, de Isaac. Jacó era filho de Isaac, viu? Isaac era filho de Abraão. E aqui nós vemos aqui o filho de Isaac fazendo um voto com Deus. Se Deus fosse com ele na viagem, que ele faz, desse pão para ele comer, veste para ele vestir, viu? E em paz voltasse para a casa do seu pai, ele daria o dízimo de tudo. Ele tomou uma pedra, colocou por coluna e disse, esta pedra será a casa do meu Deus, e tudo que ele me der, eu darei o dízimo de tudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos que naturalmente, né, Abraão ensinou teus filhos. Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou a Jacó, e Jacó naturalmente aprendeu, viu, com seus pais, com seu avô, com seus pais, como fazer voto com Deus. Então, dízimo foi entregue na casa do Senhor através de voto. Voto. Viu que Jacó ali mostra claramente, através de Jacó, que o dízimo foi dado na casa do Senhor através de votos, né? Que se faz voluntariamente com Deus. Se Deus fosse com ele, desse pão para comer em paz, voltasse para a casa do seu pai, né? Então ele daria o dízimo de tudo, né, que o Senhor desse a ele. Então dízimo, viu, é voluntariamente, e se deu, foi dado através de voto, né, que Jacó mostra aqui para nós que ele fez ao Senhor. Jacó prometeu, né, dar o dízimo ao Senhor através de um voto que ele fez. E o Senhor foi com ele, abençoou ele. Nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que Deus abençoou Jacó, né? Deus multiplicava, viu? Tudo que Jacó fazia, Deus era com ele. Deus abençoou ele. Então ele prometeu a Deus, né? Naturalmente, né? É claro que ele ia cumprir, porque foi a promessa que ele fez para Deus. Então, quando a Deus se faz uma promessa ali, não tarda em cumprir. Se você fez uma promessa a Deus, fez um voto com Deus, né? Você não tarda em cumprir. O salmista Davi disse que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. O que votares, paga-o. Então, dízimo já está aqui mostrando para nós que não é do tempo da lei, que não é por intermédio da lei. O dízimo se dá gratuitamente, voluntariamente, né? Já veio sendo dado desde o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, que eles vieram contribuindo com o dízimo, porque o dízimo ajuda na obra do Senhor, para que na obra do Senhor, para que na casa do Senhor tenha mantimento. Tá vendo? E através, meus irmãos, da lei, foi embutido também
essa obrigação de dar o dízimo, agora entrou também na lei, né? Porque segundo a lei não precisava mais o meu irmão fazer voto, segundo a lei não precisava fazer um voto para trazer o dízimo. O dízimo entrou agora, viu, mesmo como uma obrigação através da lei. Agora todos estavam obrigados a trazer o dízimo. Não dependia mais fazer um voto ao Senhor para trazer o de todo, agora estava obrigado a trazer o dízimo segundo a lei. E com pena de maldição, porque lá em Malaquias diz claramente, com maldição estou amaldiçoado, porque roubai a mim vós toda a nação. Em que te roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas ossadas. Trazei todos dízimo para a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não abrir a janela do céu, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Está vendo? As pragas, as pestes, está vendo? Os irmãos, não ia vir sobre a casa dos meus irmãos, não ia vir sobre a casa das minhas irmãs, por quê? Porque Deus estaria velando pela casa do meu irmão, velando pela casa da minha irmã, para que o devorador não entrasse naquela casa. O destruidor, o devorador é o destruidor, o destruidor não iria entrar naquela casa, por quê? Porque aquela casa era uma casa separada por Deus, uma casa que foi separada para o Senhor, era a casa de Deus. Jacó colocou a pedra por coluna e disse, essa pedra que colocou antes era chamada casa de Deus, né? E Deus certamente seria o Deus de Jacó e disse, e eu darei o dízimo de tudo, por promessa. Jacó deu o dízimo de tudo por promessa, através de voto, promessa. Jacó fez promessa para Deus, Jacó fez voto, então ele deu dízimo. Então dízimo é dado por promessa. Você faz uma promessa ao Senhor, se o Senhor te abençoar, né, for com você, te abençoar, e você der pão para você, roupa para você vestir, e você alcançar essas bênçãos de Deus, então você dá a Deus voluntariamente, de agradecimento, viu? É um agradecimento que se faz para ajudar a obra de Deus em agradecimento pelas bênçãos alcançadas, através de voto, viu? Aqui não tem nada a ver com a lei, viu? Aqui o dízimo que Abraão deu, o dízimo que Jacó fez, não tem nada a ver com a lei, viu? A lei veio 430 anos depois, então o dízimo foi incluído, viu? Incluído na lei para que todos fossem obrigatoriamente, tá vendo ali? Entregar o dízimo. Hein? Com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá vendo ali? Não tirou a obrigação das pessoas de dar o dízimo, das pessoas de dar as suas ofertas. Jesus não tirou a obrigação de ninguém, mas Jesus deixou que as pessoas continuassem dando voluntariamente. Por quê? Porque não é por força, não é por violência, mas é segundo o Espírito de Deus. Então se faz pela graça, pelo amor, pela fé. Então dízimo se dá pela fé. E Jesus não veio destruir a fé. Jesus não destruiu a fé. A fé é permanente. A fé é o firme fundamento. E o dízimo é entregue pela fé. Se o meu irmão tem fé de fazer um voto para Deus, se o meu irmão tem fé de dar o dízimo, meu irmão vai dar. Porque a fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus tem fé em Deus. Se você tem fé em Deus, então faça segundo a sua fé. Entendeu? Não é pela obra da lei, mas segundo a tua fé, você dá o dízimo. O dízimo é dado por meio da fé. Viu? E se você faz um voto para Deus, então você cumpre com o seu voto para Deus. Tá vendo? Porque lá o apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, né? Que a lei que veio 430 anos depois, de forma alguma, invalida a promessa. Ela não veio para invalidar a promessa feita a Abraão. Não. Viu? Ela não veio para invalidar a promessa que Deus fez a Abraão.
Não, de maneira alguma. Então, a promessa continua de pé. Viu? Deus fez a promessa a Abraão e essa promessa continua de pé. Então, todos os irmãos, todas as irmãs que têm fé em Deus, ali, continua na promessa do Senhor. Então, se você faz voto e você recebe a bênção do Senhor, então você cumpre, viu, com o seu voto, agradecendo a Deus. É dado de voluntariamente, em agradecimento a Deus. Tá ali? E Jesus nunca combateu contra o voto. Tá ali? Jesus nunca combateu contra o dízimo. Não, não. Lá em Mateus 23, no verso 23... Jesus censura, aliás, os escribas e os fariseus. Jesus fala assim: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, viu? Que vocês negligenciaram o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles eram negligentes na justiça, tá vendo ali? Na misericórdia e na fé. E Jesus falou: devia fazer essas coisas sem omitir aquelas, tá vendo? Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ali, vocês deviam fazer, praticar a justiça, exercer misericórdia e ter fé em Deus. Viu? Vocês deviam ter fé. Porque é pela fé que nós agradecemos a Deus, ali, sem omitir aquelas, sem deixar de dar o dízimo, sem deixar de dar as ofertas. Vocês continuam dando o dízimo, continuam as ofertas, mas vocês permaneçam, viu, na justiça e também na misericórdia e na fé. Vocês passam a exercer a justiça, a misericórdia e a fé, porque era o que Deus queria. Viu? Deus, ele queria que eles exercessem a justiça, mas também que viesse ter misericórdia, que viesse ter fé. Viu? Porque a fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, dízimo, você dá pela fé. É voto que se faz com Deus ali, e através da bênção recebida, você dá na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, né? E nós vemos que Jesus, ele diz lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 13, disse: quero misericórdia, tá vendo? E não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador ao arrependimento, hein? Veio chamar o pecador ao arrependimento. E aquele que se arrepende, a Bíblia diz que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? E eles não exerciam a misericórdia. Eles não tinham compaixão. Ali, eles, meus irmãos e minhas irmãs, não tinham fé. Ali. Então nós vemos que Jesus mostrou para eles, mostrar para eles que o mais importante da lei era a justiça, era a misericórdia e era a fé que eles não tinham. Então, quem não tem fé, não dá dízimo. Quem não tem fé, não dá oferta. Quem não tem fé vai ser como Caim. Abel, pela sua fé, ele escolheu uma oferta e levou para o Senhor, e o Senhor se alegrou com a oferta de Abel. Mas o Senhor não se alegrou com a oferta de Caim, porque Caim não teve fé. Caim fez o sacrifício, né, de qualquer maneira, não fez um propósito no coração de servir a Deus, né, para dar a Deus o melhor, servir a Deus, para apresentar a Deus o melhor que ele tinha. Não, ele fez de qualquer maneira, e o Senhor não se agradou. Então o Senhor se agrada da fé, a fé voluntária, aquela fé viva, aquela fé eficaz que meu irmão tem, né, para dar na obra do Senhor. E o próprio Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você dá voluntariamente, é aceito pelo Senhor. Se você traz seu dízimo voluntariamente para dar na casa do Senhor, é bem aceito. Vai haver mantimento na casa do Senhor, para que na hora que o meu irmão precisar, na hora que a minha irmã precisar, necessitar, aonde que a minha irmã vai procurar o socorro? É na casa do Senhor. E Jesus disse: lembra do que fez Davi quando teve fome? Aonde que Davi foi procurar a comida? Na casa do Senhor, porque ele sabia que na casa do Senhor
tem mantimento, na casa do Senhor tem pão, na casa do Senhor tem alimento, e Davi foi lá para se alimentar na casa do Senhor, por quê? Porque Davi também dava oferta na casa do Senhor. Lembra então do que fez Davi quando teve fome, quando teve necessidade. E a palavra só disse que na nossa necessidade nós devemos comunicar com os santos, não é com os ímpios, é com os santos, porque nós somos um povo separado do mundo. Nós fomos separados do mundo para servir ao Senhor, para nós termos comunhão um com o outro. Então, na nossa comunhão de um para com o outro, e que servimos a Deus, e que damos oferta para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que na hora da necessidade, tá vendo? Nós vamos na casa do Senhor, e lá na casa do Senhor, o sacerdote que está administrando, o bispo que está ali, representando a Cristo, porque os bispos, os pastores, tá ali, estão na igreja ali, fazendo a obra do Senhor, porque foi Jesus que colocou. Jesus chamou Pedro e colocou Pedro. E Jesus disse, Pedro, ama-me mais do que esse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro disse, eu te amo, Senhor. O Senhor disse a ele, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É cuidar. Então Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Então o dever dos pastores é apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, entendeu? E as ovelhas, quando elas têm necessidade, tá vendo ali? Elas vão aonde? Aonde que elas vão? Qual o abrisco que ela vai? Quem leva ela para os abriscos? Ela vai para o abrisco, hein? O abrisco das ovelhas hoje representa o que? A igreja, né? A igreja onde recolhe ali as ovelhas, os irmãos, hoje os irmãos, as irmãs que estão em Cristo Jesus, ali, são representados como ovelha, hein? Ovelha, que são apacentados pelos pastores, ao qual a Bíblia diz, ai dos pastores infiéis da casa de Israel, que apacenta a si mesmo, e não apacenta os pastores, as minhas ovelhas. Então Jesus pediu que as suas ovelhas fossem apacentadas, né? Que os pastores deveriam cuidar das suas ovelhas. Então os pastores que estão sobre as ovelhas de Cristo devem cuidar das suas ovelhas, e não se meter na politicagem, viu? Não se meter nas coisas de César. As coisas de César pertencem a César. Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aquilo que pertence a Deus, as ofertas que pertencem a Deus, o dízimo que pertence a Deus se entrega na casa do Senhor, no templo do Senhor. E o que pertence a César, ali, é por conta de César. Nós não somos mais do mundo, viu? Nós não somos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos separados do mundo para servir ao Senhor. Então, quando nós trouxemos a nossa oferta, o dízimo, que é dar na casa do Senhor, é para apacentar as ovelhas, viu? E cuidar da obra do Senhor, né? E ali os que administram o que está no templo, as coisas do Senhor, os que administram ali, que faz esse trabalho, né? Eles estão ali para apacentar as ovelhas, para repartir com as ovelhas, segundo as suas necessidades. É por isso que a Bíblia fala que não havia pobre, nem necessitado entre eles. Por quê? Porque ninguém dizia que o que tinha era propriamente seu, porque a abundância de um supria a necessidade dos outros. Isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, melhor coisa é dar do que receber. Se você recebeu a bênção do Senhor, pode ajudar na casa do Senhor, ajuda, viu? Ajuda, viu? Ajuda voluntariamente, porque mais bem-aventurado você vai ser se você ajudar voluntariamente na obra do Senhor, né? E os bispos que foram colocados pelo Senhor Jesus Cristo, ali para apacentar as ovelhas. E Jesus chamou os pastores para apacentar as suas ovelhas. Jesus falou com Pedro, né? Para que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Então Pedro estava ali, o qual Jesus tinha escolhido ele, para ser o cabeça, né? Ali dos outros bispos. Então Pedro estava ali, né? Representando ali, né? Ali os demais. Que ali, agora Pedro estava ali, foi constituído por Jesus para apacentar as suas ovelhas. Então foi Jesus que constituiu, né, para cuidar das suas ovelhas. Disse, apacenta as minhas ovelhas,
cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro. E Pedro falou, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Pedro foi cuidar das ovelhas do Senhor. Então todos traziam oferta, eles vendiam a propriedade, traziam tudo, depositavam no pé dos apóstolos, porque esse administrava e repartia, viu, para o povo segundo a sua necessidade, cuidava das ovelhas. Então, dízimo e oferta na casa do Senhor é para cuidar das ovelhas, não é para encher a barriga dos pastores, dos bispos. Eu sei que tem muitas pessoas infiéis, mas tem muitas pessoas honestas, tem muitas pessoas justas, tem muitas pessoas que são verdadeiras, viu, mano? Então, aqueles desonestos, viu, vão prestar conta a Deus. Viu? Não é para nós ficar na internet discutindo a respeito de dízimo, a respeito de dízimo, de oferta, não, porque essas são coisas bíblicas. Viu? São coisas que se dá voluntariamente através da fé. Dízimo, viu? Foi dado através de votos. Viu? Voto. Não foi dado através da lei, não. Foi dado de voto através de Jacó. Viu? Abraão ensinou Isaac. Isaac ensinou a Jacó. Viu? E Jacó aprendeu. Viu? Como servir ao Senhor, como fazer voto com o Senhor. E fazendo voto, recebendo do Senhor a bênção, ele vinha agradecer a Deus. Viu? Dízimo é dado de agradecimento ao Senhor. Não se discute, viu? Não ficamos na internet discutindo a respeito de dízimo até um dia certo, porque discutindo com essas coisas não traz edificação alguma, a não ser para a perversão dos ouvintes. Todos os pastores que estão aí nessa discussão estão pervertendo os ouvintes, viu? E nós não podemos perverter os ouvintes, devemos exercitar a nossa fé. A nossa fé em Cristo, mostrar para o mundo que nós somos chamados do mundo para servir ao Senhor. E segundo a fé, é que nós servimos a Deus, viu? É por meio da fé. Se o meu irmão tem fé, serve ao Senhor. Se o meu irmão tem fé, dá para a obra do Senhor. Ali, porque os que são da obra da lei, não são da obra da fé, não. Viu? Os que são da obra da lei, não são da fé. Os que são da obra da lei, não são da fé, não. Viu? Os que são da obra da fé, pertencem à graça. Né? São os que representam a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, viu? A fé em Cristo, viu? A fé é o firme fundamento. É por meio dela, né, que os antigos alcançaram o testemunho. Foi por meio da fé. Então se deram tudo que eles fizeram por intermédio da fé. Então eles deram o dízimo pela fé. Viu? Fé. E a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa fé, viu? Ela não pode ser uma fé fingida. Não, não. Quando nós se apresentarmos diante de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Chegamos a Ele com inteira certeza de fé. Então, com aquela inteira certeza de fé, fazemos um voto a Deus e Deus nos concede, recebemos, e depois que recebemos, nós trazemos a oferta de gratidão ao Senhor, viu? E confessamos o nome do Senhor, agradecemos a Ele pela bênção recebida das mãos do Senhor, viu? Não é pela obra da lei, viu? O dízimo foi incluído na lei, né, tornando-se obrigatório, viu, para todos. Por quê? Porque não necessitavam mais de fazer voto, era obrigado. Ali era obrigado, agora todos estavam obrigados. Mas quando Jesus veio, tá ali? Agora todas as obras, né, da lei ficaram sujeitas a Cristo. Ficando todas as obras que se faz segundo a lei sujeita a Cristo, o dízimo permanece sendo entregue pelo meio da fé, não pelas obras da lei. O dízimo agora permanece sendo entregue por meio da fé, voluntariamente, de um coração generoso, daquele que faz voto a Deus, daquele que é sincero, daquele que quer obedecer a Deus, daquele que fala e cumpre com a sua palavra, daquele que Jesus disse, a vossa palavra seja sim, sim, não, não, porque se passa disso, é procedência maligna. Então, aqueles que fizeram voto com o Senhor, foram separados pelo Senhor, fizeram voto com o Senhor, é que traz o dízimo.
viu? Em agradecimento. Não se discute no YouTube, não se prega para poder perverter fé de ninguém. Se o irmão trouxer de bom grato e dá de bom grato ali, vai ser aceito, viu? É por meio da fé, não é pela obra da lei, viu? Jesus, ele não destruiu a lei, Jesus cumpriu a lei e toda a lei ficou sujeita a Cristo. Todos que estão embaixo da lei estão sujeitos a Cristo. A Escritura encerrou tudo embaixo do pecado, para que Deus pudesse usar para com todos de misericórdia. É isso que diz a palavra de Deus, viu? É misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então não discutimos a respeito de dízimo, né? Quem pode dar, quem não pode dar, né? Nós falamos aquilo que entendemos pela Bíblia Sagrada, voluntariamente, coração bom, generoso, né? Não é porque tem alguns que são desleais que nós vamos ficar metendo a pedra nos outros. Não, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Judas, o que ele fez? Viu? A Bíblia diz o que ele fez, ele pagou, né? Recebeu a sua paga, né? Recebeu a sua paga pela sua transgressão. Assim também, todos vão receber a sua paga pela sua transgressão. Então, aqueles que querem ser infiel, aqueles que querem andar fazendo as coisas erradas, vão ter que se apresentar a Deus e dar conta a Ele, né? Não vamos criar contenda, confusão, porque criando contenda e confusão só vai servir para a perversão dos ouvintes. Então, aqueles que estão em contenda, ali no YouTube, na internet, não estão agradando a Deus, porque Deus detesta isso, viu? Deus detesta. O homem de Deus, ali, ele tem que ser inimigo de contenda, ali, porque as contendas formam confusão, ali. Contenda só serve para fazer confusão e para perverter a fé, viu, dos ouvintes. Por quê? As contendas, ali traz confusão. E quem cria contenda é um espírito mundano. Quem está em contenda, ali, é o espírito mundano que está causando isso. Entendeu? Porque o espírito mundano é que causa dissensão na igreja, dissensão entre os irmãos. Então, irmão, repreende esse Satanás que está formando contenda entre vocês e pervertendo a fé de muitos ouvintes. Repreende esses demônios, esses espíritos malignos, esses espíritos enganadores, espíritos destruidores, que quer destruir a obra de Deus com contenda e confusão. Repreende em nome de Jesus Cristo. Viu, meu irmão? Porque eu quero orar agora. Em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que repreende esses demônios. Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, repreende esses demônios que estão criando contenda, que estão criando confusão, Senhor, e pervertendo a fé dos ouvintes, meu Pai, que ouve a Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que tem muitas pessoas, né, que não têm uma fé, tem muitas pessoas, muitos homens, Senhor, que têm se desviado da Tua palavra. Senhor, mas nós te pedimos a graça e a misericórdia. Pedimos a compaixão, Senhor. Pedimos que o Senhor repreende o diabo. Pedimos que o Senhor salva essas vidas. Senhor, que o Senhor perdoa. Os meus irmãos podem ter errado, as minhas irmãs podem ter errado, mas o Senhor é perdão, o Senhor é amor, o Senhor é cheio de misericórdia. Conceda-lhe o perdão, conceda-lhe o arrependimento. Abre, meu Deus, os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles vejam, Senhor, e possam fazer a Tua obra voluntariamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Amém e amém, Senhor Jesus.